Gente, aqui no estudo das Escrituras dos Hebreus, o tema é salvação. Vamos ler Apocalipse 20:15. Todo aquele que não foi encontrado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então as pessoas buscam salvação em Cristo Jesus. Salvação do quê? E é a salvação da segunda morte, que é ser lançado no lago de fogo. Então aqui na palavra de Deus, em Apocalipse, embora as pessoas não gostem de lidar com isso, mas eu estou aqui para pregar a verdade do que está escrito na palavra de Deus. Todo aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida, ou seja, se o seu nome não está no livro da vida, para as pessoas que o nome não vai estar no livro da vida, serão lançadas no lago de fogo. Só com esse versículo aqui você já fica sabendo que vão ter homens e mulheres que não vão ser encontrados e vão ser lançados no lago de fogo. Então essa salvação da segunda morte. Vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 13 ao 15. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque Deus, desde o princípio, vos escolheu para a salvação, através da santificação e convicção da verdade, para o que vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, estáis firmes e retendes as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por nossa carta. Nossa, quanta coisa aqui nessa parte de Tessalonicenses. A salvação foi dada por Deus aos eleitos desde o princípio. Está escrito aqui, ó, Deus desde o princípio vos escolheu para a salvação. É incrível isso, né? Ninguém escolhe ser salvo, é Deus quem escolhe. Depois você tem que honrar a escolha, né? Que está escrito aqui, ó. Como você vai ser salvo? Através da santificação. Já falei, kadosh, separado, santo, é a tradução que deram para kadosh, né? É através da separação e convicção da verdade. O que seria convicção da verdade? O Evangelho do Senhor Jesus. Olha aqui, ó, para o que vos chamou pelo nosso Evangelho. É o Evangelho do Senhor Jesus, tá? O apóstolo do nosso Evangelho está falando do Evangelho de Jesus. Nosso no sentido de quem crê no Evangelho do Senhor Jesus é o nosso Evangelho, nossas boas novas, né? A tradução de Evangelho é boas novas. Então como que é a salvação? Pelo chamado ao Evangelho. É isso que está escrito em Tessalonicenses, é isso que o apóstolo ensinava. Tanto para as pessoas que estavam lá, quanto para a pessoa de qualquer época que venha a conhecer o Evangelho. E basta conhecer o Evangelho? Tem que conhecer as cartas dos apóstolos também. Foi Jesus que nomeou os apóstolos e deu essa autoridade apostólica a eles. Daí, ó, o que tem que fazer? Ó, tem que reter as tradições que foram ensinadas pelos apóstolos e também por Jesus, seja por palavra, seja por carta. Tá aí o caminho para a salvação. Conhecer as cartas dos apóstolos, tá no caminho, faz parte, tem que conhecer, tem que obedecer as ordenanças dos apóstolos. Aqui, ó, o nosso próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu uma eterna consolação e boa esperança pela graça. Quem nos dá a graça? O Senhor Jesus e o Deus Pai. Vou console, então tá. A gente vai rever, vai repetir isso aqui que está sendo falado aqui. Aqui seria o caso da predestinação, que há quem gosta e quem não gosta, mas não tem como tirar da escritura, que ó, vocês foram eleitos desde o princípio pelo Deus Pai. Agora vamos ver Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Então como somos salvos pela graça. Aqui é aquela questão, nós somos salvos pela graça e não pela lei. Assim o apóstolo Paulo já ensinava. E para quem crê no Evangelho do Senhor Jesus, esse é o entendimento correto. A salvação é pela graça. Eu vou fazer depois um estudo de diferença Aliás, não é diferença, qual é o relacionamento entre a lei de Moisés, lei de Deus, e a graça do Senhor Jesus, a graça do Evangelho. Mas por enquanto basta anotar isso daí, ó, a salvação é pela graça. E aqui de novo vai falar que, como que é? Isso não vem de nós, é dom de Deus. Confirmando aquilo que eu li em Tessalonicenses agora há pouco, que
É o Deus Pai que escolhe os eleitos. O caminho é Deus escolhe os eleitos, dá o chamado. Não é o contrário, não é alguém vai até Deus, é Deus que chama, cara. Tá ensinando aí, para quem tiver olhos para ver, tá ensinado e tá escrito. Vamos ver aqui Marcos 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha aqui, ó, quem crer e for batizado será salvo. O batismo é uma ordenança do Senhor Jesus. Em outras partes do Evangelho vai ter essa ordenança dele mesmo falando. E aqui, quem crer e for batizado será salvo, só uma ressalva. É importante, o batismo é. Crer no Evangelho? Claro que sim, mas não dá para pegar só esse versículo aqui. Quem crer e for batizado será salvo. Ufa, li isso, encontrei a verdade, estou salvo. Eu criei, batizei, acabou. São mais de 31 mil versículos na palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse. Eu sei porque eu pesquisei na internet, são mais de 31 mil versículos. Então não tem como você se agarrar só a um único versículo e achar que vai ser salvo porque conhece um versículo, né? Tem mais coisa, a gente está vendo aqui no estudo. Vamos continuar agora aqui em João. João 15, versículo 15 e 16. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho vos chamado amigos, porque todas as coisas que eu ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós e vos designei, para que vades e deis frutos, e para que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dê. Então tá, olha o que Jesus vai dizer aqui. Mas eu escolhi a vós e vos designei. O chamado para o Evangelho do Senhor Jesus é feito pelo próprio Jesus. Ele que escolhe quem vai chegar até o Evangelho dele. Essa é uma verdade que tem religiões aí que estão passando por cima disso, hein? Não vou nem falar nada. Eu prometi para mim mesmo que nesse áudio eu não ia falar mal das religiões aí. Falar a verdade, né? Desmascarar eles, mas enfim. Tá, lide com isso. O que Jesus disse? Mas eu escolhi a vós. Tá? Isso aí está no Evangelho de Marcos, não, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. É Jesus quem chama os salvos, os eleitos, ao Evangelho dele. Ah não, vou fazer um comentário. É que o que acontece no cristianismo é que vem um homem lá e ele se põe como um intermediador do crente com o Evangelho, ou um intermediador do crente com o Senhor Jesus, ou com Deus. Isso não existe. O crente tem que ter um relacionamento com Jesus direto, com o Evangelho direto. Não precisa de intermediário. Esses que se fazem de intermediário, misericórdia, eu só lamento. Só lamento a massa tá aceitando essa coisa absurda que não existe. Para quem conhece a palavra de Deus, isso não é assim que funciona. É diferente do que é praticado pela maioria esmagadora hoje, né? Eu falo que é um engano. Vocês teimam. Bom, vamos lá. João 6, 39. E esta é a vontade do Pai que me enviou, que nenhum de todos aqueles que Ele me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Então tá, uma vez que você chega ao Evangelho do Senhor Jesus, você pode passar por tribulações, você pode ter pecar, infelizmente é a verdade, mas sempre lembrando que a vontade do Pai, Jesus disse isso, a vontade do Pai é que nenhum chamado se perca. Anota esse versículo aí, esse aí vale a pena sempre ler e reler e lembrar disso. A vontade do Pai para aqueles que Jesus chamou ao Evangelho, tá aí. Agora João 14... João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, ele guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará,
e iremos a ele e faremos a nossa morada nele. Então tá, lembra daquele versículo que eu falei lá, crer e for batizado, que não era só aquilo? Tá aqui a prova do que eu tô falando, ó. Basta crer e ser batizado. Então por que tá escrito isso aqui, ó, em João? Quem ama Jesus guardará as palavras de Jesus. Aí, ainda em João, o 15:10. Se vós guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo, quando eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, permaneço no seu amor. Então, se vós guardardes os mandamentos de Jesus, permanecerá no amor dele. Ou seja, para você ser salvo, ser um eleito, você tem que guardar os mandamentos de Jesus. Não basta só crer e ser batizado. Não basta só ter ouvido ou lido o evangelho. Você tem que guardar os mandamentos. Você tem que agir na tua vida, toda a tua vida. Do minuto que você acorda até o minuto que você vai dormir, toda a sua vida e todos os seus dias você tem que viver o evangelho, viver os mandamentos. Só lembrando, tem um monte de mandamentos de Jesus no evangelho. São vários, mas os principais, eu vou deixar, dos 3 principais eu vou citar 2, que é o amar o próximo como a ti mesmo, você tem que guardar esse mandamento. E o outro que é o amar os irmãos uns aos outros, tal qual ele nos amou. Sem o cumprimento disso, sem guardar isso, sem fazer isso, não é o evangelho. Você pode ser um portador do evangelho, carregar ele, levar ele para passear daqui para lá, pode ler, estudar, fazer teologia em cima disso, mas você não vive o evangelho e você não guarda o mandamento. Para ser salvo tem que guardar, ou seja, tem que praticar os mandamentos do Senhor Jesus. Para conhecer todos os mandamentos, vale a pena ler o evangelho todo, né, em sua totalidade. Mas vamos falar mais um pouco aqui dos mandamentos em Mateus. Mateus 19, 17 ao 19. Aliás, 18, ó. É que aqui Jesus vai falar dos mandamentos, ó. E Jesus disse: tu não assassinarás, não cometerás adultério, não roubarás, não dirás falso testemunho, honrarás ao teu pai e à tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tá vendo quantos mandamentos tem aqui? Para quem é salvo em Cristo, você tem que guardar, você tem que viver isso aqui a cada dia da sua vida, você tem que estar isso aqui tinindo, certinho, bonitinho. Não pode transgredir esses mandamentos do Senhor Jesus. Vamos dar uma olhada aqui em Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Olha só, os que são apontados como santos no Apocalipse, que é o fim das coisas, são os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Fé de Jesus, amigo, vou interpretar, tá? A fé de Jesus é a fé no Evangelho. Se você tem fé, você vai cumprir os mandamentos, que estão todos os mandamentos que a gente leu aqui que tem no Evangelho. Você vai ter cumprimento, obediência a esses mandamentos. Essa é a fé de Jesus. Quem tem fé, crê. Mas quem crê, obedece também e pratica. Tem que ter a ação. Não basta só decorar e tem que viver o Evangelho. E esses aqui, ó, os mandamentos de Deus. Ah, amigo. Lembra que agora a gente acabou de ver Jesus falando: não roubarás, não assassinarás, honrarás pai e mãe, não darás falso testemunho. Na minha interpretação, os mandamentos de Deus são os 10 principais mandamentos lá de Moisés. Esses são os mandamentos de Deus na minha interpretação. Quando Jesus ele repete mandamentos que Moisés já tinha dado. Ou seja, o que era mandamento da lei, quando Jesus fala, passa a ser mandamentos do Evangelho. Mas eu vou fazer um estudo depois disso de lei e graça. Por cima é isso daí. Vamos ler aqui Mateus 17, 13 e 14. Nossa, eu anotei errado aqui. Ah, é Mateus 7, perdão. Mateus 7, 13 e 14.
Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo é o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. Tá aí que é a salvação em Cristo Jesus. Tem que interpretar isso daqui. Eu vou deixar uma interpretação. É que realmente, para você viver o Evangelho e estar dentro do padrão moral tão elevado de Deus, do Deus de Israel, é difícil. É difícil. Se você se pautar em razão, em ciência, em filosofia, em ídolos eu falo pessoas célebres, e pastores evangélicos, artista gospel, você tá lascado. O padrão elevado, esse caminho estreito, se dá para encontrar em algum lugar, na minha opinião, vai ser na palavra de Deus, nas escrituras. Você tem que se ater ao que é ensinado por Jesus, por apóstolo, por profetas e por Moisés, não por homens. Esse é o meu ensinamento que eu deixo aqui. Bom, encerramos aqui, mas de curiosidade, lição de casa. A gente falou sobre salvação, a palavra de Deus também fala sobre aqueles que não são salvos. São certos pecadores, umas categorias de pecados que não encontram salvação. Anota aí que eu não vou ler, você lê por você mesmo. Apocalipse 22:15, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10. Falou, tchau, valeu, gente.